E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, então, vamos continuar o nosso estudo de amplificadores operacionais, tá? Hoje nós vamos ver uma configuração de amplificador que a gente chama de amplificador somador inversor, beleza? Ele tem esse nome somador aí porque o objetivo dele é somar tensões que a gente coloca na entrada do amplificador, conforme vocês vão vendo as explicações da aula, tá certo? Então, nossa aula de hoje ela está bem curtinha, tá? Eu já fiz ela um pouquinho com tamanho reduzido para que vocês consigam absorver melhores as informações, beleza? E qualquer dúvida, qualquer problema, vocês sabem que vocês podem contar comigo lá no grupo da turma, lá no WhatsApp, beleza? Boa aula para vocês e qualquer coisa, só me falar. Um abraço! Pessoal, nós tínhamos visto aí nas aulas anteriores essa configuração aqui, ó, do amplificador operacional, que a gente chamou de amplificador inversor, né? E só lembrando aqui que ele é chamado de inversor porque a malha de realimentação dele ela vem ligada aqui na entrada inversora dele, né? E a entrada não inversora ela vai ligada no negativo aqui, ó, no terra, tá? Então qualquer entrada que a gente coloque aqui, ó, qualquer sinal de entrada, tá? Ele vai ser amplificado de acordo com o ganho, né? E ele vai sair invertido aqui na saída, tá? Então a gente tinha visto nas aulas anteriores ali que a equação de saída desse circuito aqui, ó, aquela que nós chamamos de Vout, né? Ele era calculado assim, né, pessoal? Ó, era menos R2 dividido pelo valor do R1, né? Ou seja, o R2 sempre o resistor que está aqui em cima na realimentação, dividido pelo R1, que é o nosso resistor aqui, limitador de corrente, tá? Que multiplica, né, a nossa tensão de entrada. Então, essa daqui era a equação que nós tínhamos ali para o amplificador inversor. Tá? Conforme a gente viu nas aulas anteriores ali. Tá? Essa equação aqui, acho que eu já tinha comentado com vocês, a gente também pode chamar elas de função de transferência. Né? E lembrando que o objetivo dessa parte teórica do nosso estudo, pessoal, é definir essas funções de transferência, ou seja, essas equações de saída aqui, para várias configurações de amplificador que a gente vai utilizar ali no curso, tá certo? Então hoje, gente, eu quero apresentar para vocês uma configuração de amplificador que a gente chama de amplificador somador inversor, tá? É esse cara que está desenhado aqui embaixo, ó, beleza? Deixa eu colocar ele aqui do lado para que vocês percebam o seguinte, embora ele pareça um circuito bem grandão aqui, tá? Mas ele é muito igual, pessoal, ao circuito que a gente tem apresentado aqui do lado, né, do amplificador inversor, ó. Então observem as semelhanças que ele tem aqui, gente. Ó, nós temos, do mesmo modo aqui, a nossa malha de realimentação, né? E aí eu tenho várias entradas aqui, ó, que são ligadas na nossa entrada inversora, tá? E o efeito que a gente vai ter disso aqui, pessoal, é que essas tensões que a gente vai colocando aqui na entrada, elas vão ser somadas, por isso que o nome desse amplificador aqui é chamado de amplificador inversor somador, tá? E aí elas vão sair aqui na saída, somadas, porém invertidas, né? Porque eles estão alimentando aqui a nossa entrada inversora, tá certo? Então qual que é o objetivo dessa nossa aula de hoje, pessoal? É a gente conseguir definir a função de transferência desse circuito aqui. E vocês vão ver que a função de transferência ela é muito igual, tá? Essa que a gente viu aqui do amplificador inversor básico, tá? Só que ela vai acrescentada aqui de alguns termos aqui que nós colocamos que são novidade aqui no circuito, beleza? Então vamos fazer essa análise aí com bastante carinho aí para vocês acompanharem. Pega um caderno e vão fazendo junto comigo, tá? Para que fique bem entendido aqui para vocês. Ó, então eu coloquei aqui as entradas, eu chamei de tensão V1 nessa primeira entrada, V2, V3. Aqui tá digitado errado, aqui é um VN, tá, pessoal? Então isso quer dizer que eu posso colocar quantas entradas a gente quiser, tá? Ó. E aí nós temos os resistores R1, R2, R3 correspondentes, tá? E aqui a nossa entrada VN, eu coloquei um RN nele. Pra gente não misturar os nomes aqui, aquele resistor que lá em cima a gente chamava de R2, tá? Ó, eu tô chamando ele de RX aqui agora, beleza? Então vamos fazer uma análise aqui e pensar da seguinte maneira, pessoal, ó. Vamos pensar que quando a gente coloca tensão V1 aqui, tá certo? Passa para cá uma corrente que nós vamos chamá-la de I1, tá? A mesma coisa acontece com as outras entradas aqui, tá, pessoal? Ó, aqui nós vamos ter uma corrente I2, aqui, ó, nós vamos ter uma corrente I3, e se eu for colocando vários resistores, nós vamos ter vários Is desse aqui, tá? Até o nosso IN aqui, ó, beleza? Para quantos resistores a gente quiser aqui, tá?
Aí outra situação que a gente precisa lembrar, que é bastante importante, aqui, pessoal, ó, existe o nosso terra virtual, não é isso? E se aqui existe o nosso terra virtual, ó, tá? O amplificador ele força com que as duas entradas elas tenham o mesmo valor, né? Se a minha entrada, a entrada não inversora aqui, ela tá ligada no terra, tá? No negativo, então quer dizer que nós temos zero aqui nela, tá? E por causa desse curto-circuito virtual, o nosso terra virtual, aqui nós vamos ter zero também, ó, tá? Então, observem que nessa extremidade aqui, ó, de todos os resistores, pessoal, por causa desse curto virtual, né, ó, os fios eles levam esse zero para todo esse lado aqui, ó, que eu estou apontando para vocês dos resistores, tá? Então, gente, o que vai acontecer, ó? Todas essas correntes aqui elas vão se juntar, né? E elas tendem a vir para esse lado aqui, ó. Só que lembrando que a impedância de entrada do amplificador é muito grande, né? Ou seja, uma resistência quase infinita, né? Vamos pensar aqui. Então, todas essas correntes juntas, pessoal, elas passam aqui por esse resistor, ó, tá? Então, essa corrente que a gente está colocando aqui, que passa pelo RX, eu vou chamar ela de IX, tá certo? E aí, é muito importante que vocês se lembrem que essa corrente IX aqui, então, ela na verdade vai ser uma somatória, né, ó, de todas essas correntes, I1, I2, I3, até o IN aqui, né? Então, porque todas elas se juntam, tá? E passam aqui pelo nosso resistor RX, ó. Então, nós vamos escrevê-la assim, né? Para calcular essa IX, nós vamos fazer, ó, a corrente I1, tá? Mais a corrente I2, tá? Mais a corrente I3, mas não importa quantos resistores a gente tem ali, né? Sempre vai ser a somatória de todas essas correntes até que a gente chegue nessa corrente IN. Beleza, gente? Então, só para a gente lembrar também outra situação bastante importante, tá? Como é que a gente calcula essa corrente aqui, ó, tá? Que está chegando aqui por essa entrada de tensão, né? Eu vou chamar essa corrente aqui de corrente I1, tá? Pessoal, vamos lembrar que para a gente calcular essa corrente, a gente vai fazer a diferença de potencial que está no resistor, ou seja, o potencial maior menos o potencial menor, tá? É lei de Ohm, né? Dividido pelo valor da resistência, tá? Então, ó, o potencial maior é V1 menos o potencial menor, que é zero nesse caso. Isso aqui dividido pelo valor do resistor R1. Observem que é lei de Ohm, tá? Então essa corrente I1 aqui, pessoal, ela vai ser escrita assim, né, ó, V1 dividido pelo valor do resistor R1, tá? Porque o zero aqui não está fazendo efeito nenhum. Beleza, pessoal? A mesma coisa a gente vai fazer para as outras, ó. Então para calcular o I2 vai ser do mesmo jeito. Vai ser o V2, aliás, V2, tá? Menos zero dividido pelo valor do R2. Então vai ser desse jeito aqui, ó, tá? Então, I2 vai ser V2 dividido pelo valor do R2. Tranquilo, gente? A mesma coisa acontece com o I3 ali, ó, tá? Então, nós vamos ter o valor da entrada V3 dividido pelo valor do nosso resistor R3. E, gente, seria desse jeito para quantos resistores a gente colocasse aqui, tá? Então, no caso IN aqui, o caso genérico, seria a minha tensão até N, né? Dividido pelo resistor que a gente vai colocar lá até o N. Tranquilo, gente? Beleza? Por que eu estou fazendo essas demonstrações aqui? É que eu quero que vocês percebam, né, que eu vou substituir ela nessa equação aqui das correntes que a gente colocou aqui em cima, ó, tá bom? Então, como é que isso aqui vai ficar, tá, pessoal? E lembrando que eu quero calcular o valor da minha Vout, tá certo? Esse é o nosso grande plano aqui, tá? Então, ó, outra coisa também que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Essa IX aqui, como é que a gente vai calcular essa corrente IX com a lei de Ohm, tá? Essa IX vai ser bastante importante pra gente. Pessoal, vamos lembrar que aqui na saída, ó, tá? O valor da tensão que a gente tem, ela vai ser invertida. Então eu tenho desse lado aqui, ó, menos Vout, né? Conforme a gente já viu ali nos outros circuitos. Do lado de cá eu tenho zero. Não é isso, pessoal? Então, ó, para a gente calcular essa corrente IX, tá? Tensão dividido por resistência, sempre assim. E essa tensão é a diferença de potencial que nós temos aqui no resistor, ó. Tá certo, gente? Então, qual que é essa diferença de potencial, pessoal?
Lembrando que é o maior potencial menos o menor potencial, tá? Então o que eu vou ter aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu tenho 0 aqui e desse lado eu tenho um número negativo, né? Então 0, obviamente, é maior do que um número negativo. Então, por eu ter 0 aqui, o 0 ele é o meu maior potencial, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, 0, que é o maior potencial, menos, tá? Esse lado aqui que é o menor potencial, ou seja, Vout, tá? Isso aqui dividido pelo valor do Rx, que a gente tem aqui. É lei de Ohm, né? Então, ó, para calcular essa corrente Ix, nós vamos fazer simplesmente menos Vout, beleza? Dividido pelo valor do Rx. Igualzinho a gente já fez aí nos nossos exemplos anteriores, tá? Agora o que eu vou fazer aqui com vocês é um juntadão aí de todas essas equações para a gente ver onde é que a gente vai chegar, tá? Ó, escrevemos aqui em cima, então, deixa eu escrever de novo, Ix é a soma de todas essas correntes, não é isso? Ó, I1 mais I2 mais I3 mais IN, né? E aí, para a gente calcular o I1, pessoal, ó, a gente viu como é que a gente calcula ele aqui, ó. I1 vai ser o valor do V1 dividido pelo R1, não é isso? Para calcular o I2, né, é o valor do V2 dividido por R2. E assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou escrever essa equação, tá, aqui embaixo, com esses valores substituídos. E uma coisa bem importante também é o seguinte, né, ó, o meu Ix, que a gente acabou de ver aqui, a gente calcula ele fazendo menos Vout dividido por Rx, ó. Então, esse Ix aqui, menos Vout sobre Rx, beleza? Então, como é que essa equação aqui de cima ela vai ficar escrita aqui embaixo, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar uma copiada nela ali. Vamos trazer ela aqui para baixo para a gente poder continuar legal. Beleza, então. Pessoal, ó, então eu vou escrever ela aqui. No lugar do X, nós vamos colocar aqui, então, ó, menos Vout sobre Rx. Opa! Isso tem que ser igual. No lugar do I1, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, V1 dividido pelo valor do R1 mais V2 dividido por R2 mais V3 dividido por R3, e não importa quantos desses termos aqui a gente tivesse, né? A gente iria fazer todos eles até chegar no N, né? Ó, então Vn dividido por Rn. Tá certo, gente? Então lembrando, pessoal, ó, que o meu objetivo aqui é calcular o Vout. Eu quero escrever Vout é igual a alguma coisa, ou seja, a função de transferência aqui desse circuito que é o nosso somador, tá? Então eu vou fazer algumas manipulações matemáticas iguaizinho a gente já fez ali, ó, tá? Isso aqui, então, é uma proporção, né? Ó, tem um sinal de igual, então a matemática deixa que eu faça uma multiplicação cruzada aqui. E ela permite, inclusive, que eu carregue o nosso sinal de menos para o lado de cá. Beleza, pessoal? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse Rx multiplicando aqui, ó. Só que quando ele vai multiplicando, ele multiplica todo mundo da equação, tá? Então eu vou escrever essa equação assim, pessoal, ó. Vout igual. Vou trazer o menos já para o lado de cá, ó. A matemática deixa a gente fazer isso, tá? Menos, vou jogar o Rx aqui multiplicando, ó. Menos Rx, que multiplica todo mundo que nós temos do lado de cá. Tem que multiplicar todo mundo, tá? Ó. V1 sobre R1, mais o nosso V2 sobre R2, mais o V3 sobre R3, e mais, não importa quantos termos aqui até o nosso Vn sobre Rn, tá? Aí, gente, ó, uma coisa que eu quero que vocês observem também é o seguinte, e tá acabando, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Esse Rx, o menos Rx aqui, ó, ele tá multiplicando todo mundo que tá dentro do parênteses, né? Isso aqui, pessoal, ó, é aquela regrinha da matemática que a gente chamava de propriedade distributiva. Eu posso aplicar ela aqui, ó, tá? Ou seja, esse Rx ele sai multiplicando todo mundo que tá aqui do lado de dentro, ó. E aí eu vou escrever eles de formas separadas, tá? Para vocês verem aqui como é que o negócio vai ficar. E vai ficar bem bonitinho. Olha só que legal, ó. A nossa tensão Vout, tá certo? Ela pode ser calculada assim, ó, tá? Menos Rx, né?
dividido por R1, ó, vou passar ele multiplicando aqui, vezes o V1, certo? Então, vou deixar esse termo aqui sozinho com ele, ó, tá? Mais. Então, ó, observem que eu só passei o Rx aqui multiplicando, então ficou Rx, né, vezes V1, ó, dividido por R1. Eu só escrevi o V1 aqui separadinho, tá? Mas como é multiplicação, né, então tá todo mundo aqui nessa linha sendo multiplicado. Então, ó, ele vai fazer a mesma coisa lá no V2, ó. Então, nós vamos ter aqui menos Rx dividido pelo R2, que multiplica o nosso V2, tá? Mais, a mesma coisa para todo mundo, ó. Menos Rx dividido pelo R3, que multiplica o V3. E, gente, isso aqui ficaria igualzinho, tá? Para N resistores ali. Tá? Então, ele seria... Opa, peraí. Deu zebra aqui. Vamos fazer certinho, né? Mais, tá? Menos Rx aqui, ó, sobre o valor do nosso Rn, beleza? Que multiplica a minha tensão Vn, ó, tá? Então, gente, essa daqui, tá certo? É a nossa função de transferência, tá? Para o circuito amplificador somador inversor, beleza? Ela parece meio feiona, gente, mas eu quero mostrar para vocês uma situação aqui, ó. Eu quero comparar ela com a... Opa, deixa eu tentar de novo copiar isso aqui. Eu quero comparar ela, pessoal, com aquela equação que a gente já tinha ali em cima para o amplificador comum. Tá? Deixa eu levar ela aqui para cima para mostrar aqui para vocês, ó. Então, tudo isso aqui, tá? Ele se tornou essa equação. Beleza? É a tensão de saída desse amplificador aqui, ó. E dá uma olhada aí na tela de vocês se eu comparar do amplificador comum, que só tem uma entrada, com essa daqui que ela tem várias entradas, ó. A do amplificador comum, tá? Ela é menos R2 dividido por R1, ou seja, ó, o resistor que está aqui em cima, beleza? Dividido por esse, vezes a tensão de entrada. Então, ó, para esse circuito eu tenho a mesma coisa. Vocês podem observar, é o resistor de cima, dividido por esse, vezes a tensão de entrada. Tá aqui, ó. Só como eu tenho várias entradas, a gente vai fazer a somatória de cada um desses termos aqui, beleza? Então, ó, eu vou ter aqui o Rx dividido pelo R2, que é esse, vezes a tensão de entrada que está entrando aqui, ó, o V2. Mas, não importa quantos resistores a gente vai ter, pessoal, a gente sempre vai ter esses termos aqui sendo somados, tá? Então eu quero que vocês percebam que um amplificador somador, na verdade, é um monte de amplificador desse aqui, tá certo? Que a gente coloca aqui, ó, nas entradas, e aí o valor de tensão que a gente tem na saída, ele vai sendo somado. Beleza, pessoal? Certo? Então... essa daqui é a demonstração que eu queria fazer aqui com vocês, tá? Essa daqui é a equação do nosso amplificador. Aqui está o jeito que a gente deduziu ela, beleza? Então vocês, por favor, deem uma olhadinha aí nela com bastante carinho, nessa demonstração aqui, tá? Para a gente chegar nessa equação grandona. E, por favor, escrevam ela no caderno também. Essas demonstrações, elas são importantes pra gente, tá? Do mesmo jeito que eu falei pra vocês nas aulas anteriores. Ah, professor Tales, eu não gosto mesmo dessas demonstrações que você faz. Pessoal, se não gostarem da demonstração, tudo bem, não tem problema, tá? Mas essa equação grandona aqui, ó, é bastante importante que vocês se lembrem, tá? Então, só lembrando que ela é, na verdade, um monte dessa daqui, ó, do nosso amplificador simples, beleza? Então agora nós temos aquela simulação tradicional aí que eu vou deixar para vocês fazerem até a nossa próxima aula, né? Continuem no vídeo aí, tá? Para que vocês executem e vejam essa simulação certinho como é que ela vai funcionar. Pessoal, eu vou fazer a simulação aqui junto com vocês, tá? Do nosso amplificador somador inversor. Então, por favor, criem um novo arquivo aí no Proteus, apenas para simulação, a gente não vai fazer placa nesse momento. Eu criei um aqui, ó, chamado de amplificador somador inversor, tá? Vamos dando esses nomes aí. Vamos abrir a nossa lista de compras aqui.
Vamos procurar primeiramente um resistor, né? Se o meu computador parar de travar, olha só que beleza, tá certo, ó. Selecionem resistores, né? O que a gente costuma pegar sempre esse 0.6 metal filme aqui, tá? E procurem um resistor de 10K, pode ser esse cara aqui mesmo, depois a gente altera, beleza? Pessoal, eu vou usar um outro amplificador aqui para vocês conhecendo aí os modelos que a gente tem lá no laboratório. Eu vou usar um TL72. Então vocês digitem TL072, tá? Vai aparecer esses dois caras aqui, vocês podem pegar o primeiro aí sem problema nenhum, tá certo? E para essa simulação, somente isso aqui vai ser necessário, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o desenhão dele aqui. Eu vou colocar esse cara, eu vou dar uma espelhada nele aqui, ó, no eixo Y, só para nossa entrada inversora ficar virada para o lado de cima, tá? Vamos lá, eu vou colocar agora os nossos resistores aqui, ó. Pronto, pessoal. Agora eu vou pegar aqui um símbolo de aterramento, né? Ó. Vamos clicar nessa abazinha aqui, ó, Terminal Modes, tá? Vamos pegar um ground aqui para a gente fazer a nossa entrada inversora. Aliás, a não inversora aqui, ó, vamos fazer ela aterrada. Beleza? E aí agora, pessoal, eu vou ligar aqui as nossas alimentações, tá? Então, para fazer as alimentações que a gente estava trabalhando aí, nós vamos vir aqui, ó, nesse Generator Mode aqui, ó, tá? Vocês podem pegar essa GC aqui, beleza? Eu vou colocar, ó, uma aqui, tá? E aí vamos colocar uma outra aqui embaixo, aqui, ó. Vou apertar o espaço para poder rotacionar ele aqui, beleza? E vamos colocar uma aqui. Observem que ele já faz um reconhecimento automático aqui, ó, tá? Aí vocês vão dar ó, um clique duplo aqui, aquela ali é negativa, tá, pessoal? Ó, o pino número 4 é o pino negativo de alimentação, né? Então aqui eu vou colocar uma alimentação de menos 12, tá? Aqui embaixo, ó, clique duplo, eu vou colocar uma alimentação de mais 12. Então só digitar 12 ali, ele já reconhece, beleza? Vou seguir colocando aqui então essas nossas entradas, ó. Eu vou colocar uma entrada aqui, tá? Ligada nesse resistor, tá? Vou colocar uma entrada aqui, ligada neste, e vamos colocar uma entrada aqui, ligada neste terceiro. Vamos alterar o nome deles aqui, ó, para vocês alterarem o nome do componente, tá? Para ficar igual ali a nossa parte teórica, só clicar duas vezes aqui, beleza? Aquele resistor ali nós tínhamos chamado ele de RX, vamos deixar assim, tá? Esse cara aqui, ó, vou chamar ele de R1, tá? Esse daqui nós vamos chamá-lo de R2, beleza? E esse cara aqui nós vamos chamá-lo de R3, tá? Aí, lembrando que esse circuito aqui ele vale para quantos resistores desse vocês colocarem aqui, beleza? Eu estou usando resistores de 10K, tá? Eu vou colocar aqui um voltímetro também para a gente monitorar a tensão de saída, beleza? Então, vocês vão clicar aqui ó, nesse símbolozinho que parece um multímetro analógico aqui, ó. Vamos selecionar um voltímetro DC, tá? E vamos colocar ele ligado aqui na saída para a gente verificar quantos volts aqui que ele tá dando, né? Então vamos ligar ele aqui na saída, eu preciso ligar um terra nele também, tá? Senão ele fica sem referência. Vamos pegar um ground e vamos colocar aqui, beleza? Certo, show de bola. Pessoal, eu vou vir aqui então, vou colocar também a equação do circuito aqui em cima para a gente fazer uns estudos aqui, ó, tá? Eu já tinha deixado ela digitada aqui, beleza? Então ela já vai aparecer aqui em cima, ó. Então, a equação de saída aqui, ó, seria, né, ó, menos Rx dividido por R1 vezes o valor da tensão de entrada V1 aqui, ó, tá? Mais, né, o Rx dividido pelo R2, tá? Dividido pela, que multiplica, aliás, a tensão de entrada que nós temos aqui. E a mesma coisa para o R3, beleza? Aí, pessoal, faltou eu colocar, então, as nossas tensões de entrada, ó. Eu vou vir aqui, então, eu vou colocar tensões genéricas aqui, tá? Eu vou colocar, por exemplo, 1 volt aqui, ó, tá? Vou colocar aqui, sei lá, 3 volts, beleza? E vamos colocar aqui 2 volts, tá? De tensão de entrada, certo?
E aí, pessoal, ó, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, por que eu coloquei essa equação aqui, tá? Ele vai somar essas tensões de entrada, de fato, vai dar ela aqui na saída, tá? Só que ele vai colocar os valores invertidos dela, né? Só pra gente lembrar isso. Só que aí, gente, ó, vocês não podem esquecer, isso aqui é um amplificador. Então a tensão de saída dele vai ser multiplicada pelo ganho, tá? E o ganho, pessoal, ele vai estar aqui, ó, é o valor desse resistor Rx dividido pelo valor do resistor R1, tá? Então, ó, vamos por assim, aqui eu coloquei 1 volt, né? Aqui nós colocamos 3 volts e aqui nós colocamos 2 volts, beleza? Então, no total aqui eu tenho 6 volts, ó, tá? Se for para eu somar essa tensão mais essa e soltar 6 volts aqui, vocês têm que observar que o ganho dele, ele não pode fazer uma multiplicação com as entradas, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu estou colocando Rx valendo 10K e todos esses resistores aqui valendo 10K também. Porque se vocês colocarem resistores diferentes, ele vai fazer essa continha aqui, ó, tá? Ele vai dividir o Rx por esse R1 e vai multiplicar a tensão de entrada, tá? Nesse caso, como eu tenho 10K e 10K, ele vai fazer, ó, 10K dividido por 10K que dá 1, né? Vezes a tensão de entrada, beleza? E isso ele faz para todos, ó. Então nós vamos ter aqui 1 vezes a tensão de entrada, vai somar com 1 vezes esse V2, e vai somar com 1 vezes o valor de V3, tá? Então se os resistores tiverem valores diferentes, ele vai somar sim essas entradas, só que ele vai multiplicar ela pelo ganho, beleza? Na hora que a gente apertar para simular, tá? Vocês vão ver a tensão aparecendo aqui, ó, beleza? Olha só que legal, tá? Então ele está somando o valor dessa tensão com essa, beleza? Multiplicando pelo ganho, tá? E está dando aqui o valor para a nossa tensão de saída. Beleza, pessoal? Certo? E lembrando que esse amplificador, do jeito que ele está aqui, ele chega na saturação com 12 volts, né? Então, depois que, se vocês colocarem tensões aqui para somar e passar de 12, lembrando que ele vai entregar no máximo o valor de 12 volts aqui amplificado. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem contar comigo lá no WhatsApp, no grupo da turma de vocês, beleza? Essa simulação que vocês estão vendo aí é tarefa para vocês, tá? E na próxima semana aí, nós estamos quase chegando ao término do estudo dos amplificadores operacionais, vai ter uma listona de exercícios super top lá para vocês resolverem e entregarem para mim, certo? Então, um grande abraço aí para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!